Está começando agora o 3 de 12 Podcast, um podcast com um nome simples, mas que vai falar sobre a complexidade do treinamento esportivo e saúde em geral. Eu sou Thalisson Fagundes, preparador físico e host desse projeto. E hoje o nosso assunto é odontologia e os impactos que a higiene bucal tem na performance física e na saúde em geral de todo mundo, né? E vou conversar hoje, eu trouxe aqui para conversar com a gente a doutora Bianca Caroline Silva, que está comigo aqui. Muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, doutora Bianca. Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de falar de um assunto que é um dos pilares da minha vida e contribuir com a informação que afeta a saúde integral do paciente e do indivíduo é realmente um prazer. Muito obrigada. E eu que agradeço você ter vindo e vamos começar do começo, né? Eu gosto sempre de saber a história de todo convidado que vem aqui e eu queria saber como é que foi sua trajetória, o que te levou a escolher a odontologia e como foi essa jornada até aonde você está hoje, que a gente vai começar a contar um pouquinho sobre o que você vem fazendo nos últimos dias. Legal. Quantos cafezinhos a gente tem? Infinitos. Eu te confesso, Thalisson, que a odontologia entrou na minha vida talvez desde o meu nascimento. Eu nunca imaginei ser outra coisa. Eu nunca tive plano B. Então, quando eu era criança, o sabonete servia para eu fazer escultura de dente. Você mordia o sabonete? Cara, eu pegava faca da minha mãe e ia lá tentar fazer os meus dentes. Da onde que veio essa inspiração? Não sei te dizer. Quando eu ia ao dentista, e eu era uma criança que não tinha uma boa higiene bucal, porque eu escovava dente de segunda a sexta, sábado e domingo não tinha aula. Férias, né? Tô de folga. As obrigações de segunda a sexta, né? Sábado, domingo. Mas era muito encantador quando eu ia aos consultórios, porque como eu não escovava dente adequadamente, eu tinha muita cárie. Imagina, 2 dias sem escovar os dentes, então eu tinha muita cárie. E o que o dentista fazia, às vezes eu estava com muita dor, e quando eu saía do consultório, eu olhava assim, ele é mágico. E teve um episódio também, devia estar na 5ª série. E aí eu gostava demais de brincar com o menino, mas eu olhava que ele era diferente, que ele tinha um dente anterior, um dente da frente quebrado. Aí eu falava assim, gente, o que será que aconteceu com o Pedro? Beijo, Pedro! E aí um belo dia o Pedro chegou com o dente inteiro. Que isso? Que loucura é essa? E aí eu falei assim, eu preciso saber qual é a magia que é feita, como que a gente pode impactar tão positivamente na vida de alguém. E assim, não sei te dizer, eu não tenho ninguém na família que seja dentista, eu simplesmente sou. Muito bom. E você fez faculdade? Eu fiz faculdade aqui na Universidade Federal de Uberlândia, ontem. Me formei em 2000... Acabei de formar? Ontem. Me formei em 2002. E ali a gente começa a construir uma história que carregamos para a vida, né? A faculdade é sobre isso, é sobre a nossa formação, é sobre construção de laços, e até hoje, né? Tanto que depois desse tempo todo, ainda continuo lá, de uma forma diferente, mas ainda continuo lá. Hoje você ministra aulas lá? Hoje eu faço, depois de 23 anos de formada, eu sempre fui uma profissional de mocho, de cadeira, sempre fui muito apaixonado pela clínica, e aí chegou um momento que eu recebi um convite de uma professora que eu admiro muito, professora Gesuânia, que me convidou para fazer parte da equipe de professores de uma pós-graduação. E aí eu fiquei com ela um tempo e eu eu tenho certeza que a excelência é uma busca constante. E aí eu tinha especialização e um monte de curso, mas na área acadêmica faltava alguma coisa. E aí eu falei para ela, professora, eu vou para o mestrado. Aí ingressei no mestrado, finalizei esse ano, já ingressei de novo no doutorado. Acho que peguei gosto pela coisa, porque prestei um processo seletivo onde eu sou professora hoje da Escola Técnica e estou num concurso. Inclusive, quarta-feira a gente tem a prova didática para ingressar como efetiva. Então, talvez eu estou descobrindo um novo amor. Efetiva para ser professora efetiva da UFO. Isso, porque hoje eu estou lá, mas como uma professora substituta. Certo. Que, na verdade, a entrega não é diferente, né?
Muito bom. E você formou e você foi para aeronáutica, né, na sequência. É mais ou menos como acontece com a medicina, né? Foi como voluntária também? É muita história. É muita história. Eu fui, na verdade, em 2011, eu estava em Brasília e por circunstâncias do destino, me foi apresentado a vida militar. Eu, sinceramente, antes disso, nem procurava. E aí ingressei em 2011 na Força Aérea. Fiquei até final de 2013. E aí, por circunstâncias familiares, vontade de voltar para Uberlândia, meu segundo pilar. Você serviu aonde? Qual cidade? Em Brasília mesmo. Ah, em Brasília. Servia no Comar Meia. E aí, abriu o concurso do Exército aqui em Uberlândia. Não existe transferência entre forças. Então, eu pedi o desligamento na aeronáutica no final de 2013. Passei no concurso para o Exército aqui em 2014 e fiquei até 2019. Legal. E como é que funciona essa parte da odontologia no Exército? Você entra com uma patente Qual que é a patente que você entra? Você tem que dar tiro também? Tem que fazer o treinamento, essas coisas todas? Correr com soldado. Se precisar da guerra, tem que ir pra guerra também? Vai junto? Precisa. Precisa. É muito legal. As pessoas... como eu também não sabia naquela época dessa possibilidade, que é uma das oportunidades que a odontologia também oferece, você pode entrar nas Forças Armadas como temporário, que foi o meu caso, onde há uma análise curricular, provas de habilidade física, enfim. Ou então você pode prestar uma prova para ser de carreira. No meu caso, eu fui como temporário, que você tem 9 anos, e aqueles que têm vontade de assim ingressar, é muito legal, mas é temporário. Então, a gente precisa organizar muito bem a nossa cabeça, porque tem tempo de acabar. Sim. Então, o meu ingresso, ele foi o acaso, se é que o acaso existe, porque eu estava em Brasília numa clínica muito boa, muito renomada, mas eu não estava tendo tempo para mim. E a gente sabe que em toda profissão, ter saúde mental é essencial. E aí eu conheci, eu tinha um contrato de exclusividade nessa clínica, e aí eu trabalhava escondido. Meu Deus, não podia estar falando isso, mas enfim. Você não está trabalhando mais na clínica, né? Você já saiu? Já saí, mas eu trabalhava finais de semana. E aí... Que era quando você não escovava os dentes, ou já estava escovando os dentes? Não, aí eu já tinha aprendido a escovar. Obrigada a Deus, com o dente tudo restaurado, mas eu já tinha aprendido. Gente, eu fui aprender a escovar dente na faculdade, que misericórdia. Enfim. E daí, nesse lugar onde eu estava, eu conheci a esposa de um oficial que me falou sobre isso. E aí, entreguei o meu currículo, fiz todos os processos que precisava fazer e consegui entrar. Muito bom. E aí, 2 anos lá? 3 anos 3 lá. 3 anos, né? 3 anos que forja o nosso caráter, né? Sim. Porque eu era uma pessoa extremamente melindrosa, que se alguém falasse, eu já estava chorando. Então, ali foi um lugar muito importante na minha vida, onde os atendimentos, as pessoas, igual você disse, você atira, você... Sim, mas nós somos dentistas. Então, apesar dessas atividades militares que somos, nós atendemos a família militar. Então, eu atendia tanto os oficiais, soldados, como seus familiares. Então, é muito legal, assim. A gente está num meio onde hierarquia e disciplina são exercidas e são importantes na formação do caráter daquele que está em formação, os soldados que estão entrando ali. Certo. E você, então, não ficou esses 9 anos que poderiam ser do temporário? Não, eu fiquei... É que eu dividi entre as duas forças. Verdade. Você saiu de uma para ir pro exército para cá. Mas você não ficou... Você não tá no exército hoje mais, né? Não. Em 19 foi a minha baixa. Certo. E aí você saiu para... O que veio depois disso que você falou, prefiro sair do exército para vir para esse... O que acontece? Como eu disse, o temporário tem data. Então, eu sempre planejei a minha saída. Então, durante esses 8 anos, na verdade, né? Que eu fiquei lá, eu já almejava o que eu faço hoje. Né? Então, de preparar um ambiente onde eu queria praticar realmente a odontologia, que eu acredito, não que lá isso não acontecia, é que são situações diferentes. Né? A minha especialidade, a prótese, a reabilitação oral,
ela é uma especialidade com algumas particularidades que talvez ali no sistema público não era possível de realizar. Então, eu coloquei o consultório com a minha cara, um protocolo de atendimento onde a gente consegue acolher, escutar e entender a demanda do paciente que ali vai. Justo. Eu, inclusive, sou paciente da doutora Bianca também e realmente foi, eu acho que o melhor atendimento que eu já tive até hoje em relação a essa parte de odontologia. E, assim, eu tenho uma história legal também em relação à odontologia, que as pessoas marcam quando elas atendem a gente bem, né? E eu já passei por tanto dentista, eu usei aparelho, acho que 10 anos da minha vida, usei quase todos os tipos, né? Eu tenho essa contenção até hoje aqui, mas eu já usei aqueles freio de burro lá, que eu esqueci o nome. Os extra-orais da vida. Isso, aqueles fixos que fica plugado aqui, o móvel, enfim, eu já usei um monte. E eu tinha em Santa Catarina, quando eu morava lá, tinha o Dr. Marcelo Karpinski, que o nome é difícil, o sobrenome é difícil, mas eu decorei até hoje porque ele tinha uma didática com criança, um jeito de trabalhar com criança e adolescente que era muito bacana e conquistava todo mundo que ia, sabe? De falar das borrachinhas, aí colocava a cor de super-herói numa borrachinha. Legal. Então, essas coisas assim marcam bastante a gente. Eu acho que para cada profissão, seja a sua como dentista, minha como preparador físico, se a gente faz bem, a gente consegue impactar as pessoas, né? E mais também, sabe, Thaleson? A gente tá num momento onde você ter o seu aluno e eu ter o meu paciente como multiplicador do conhecimento, isso só é possível se a gente passa esse conhecimento adequado à realidade daquele paciente. E isso, querendo ou não, eu acredito que seja, sim, a nossa obrigação, mas também cativa, porque isso te traz credibilidade e autoridade com aquela pessoa que você está conversando. Muito bom. Então, vamos começar aqui falando agora sobre o principal assunto dessa nossa conversa de hoje, que é a influência da higiene bucal. Você que trabalha aí desde 2019 com as meninas do Praia Clube, do voleibol. E queria que você começasse essa introdução do assunto falando qual o impacto da higiene bucal na performance física. Muito legal. Embora eu, desde 19... eu esteja com as meninas, nesse novo ciclo, preciso ir lá me apresentar a elas, essa correria de faculdade. Mas, enfim, eu tenho um irmão educador físico, que era seleção brasileira também. Então, desde sempre, eu entendi a importância que ainda melhorou demais. Mas ainda é muito subestimada no meio esportivo. Porque vamos pensar junto, Thaleson. As pessoas que escovam os dentes todos os dias não faziam como eu quando criança? Elas precisam entender, principalmente os atletas de alta performance, que quando você tem qualquer infecção ou inflamação na boca, isso vai impactar na sua saúde sistêmica. Porque qualquer situação dessas vai liberar uma quantidade de cortisol no seu corpo muito maior. E a gente sabe o quanto que isso impacta na recuperação muscular, quanto que isso impacta no sono. Então, ele vai sentir as mazelas de uma simples escovação pode causar isso tudo. Isso de uma forma muito simplista. Porque se a gente for desenvolver esse assunto, a gente vai ver que, por exemplo, vamos dar um exemplo extremo. Uma das coisas que podem interferir na performance de um atleta, não estou falando nem de infecção e inflamação mais não. Estou falando de desordem dessa articulação, da articulação temporomandibular. Nome bonito, né? A famosa ATM. A famosa ATM. E quando ela está disfuncional, nós temos as DTMs, as disfunções temporomandibular. Então, se, por exemplo, um dentista vai lá e faz uma restauração em você, que quando você morde, fala assim, doutor, ficou alto. E aí, às vezes, o dentista, não de uma forma maldosa, mas fala assim, você vai se acostumar. Sabe por que você vai se acostumar? Porque a sua articulação vai começar a sair desse ponto de contato prematuro. E essa... adaptação do corpo, né? Exatamente, mas qual é o limite da sua adaptação? E aí você começa a ter uma dorzinha nessa articulação. E o nosso corpo é um sistema de balança. E aí você
desvia a sua mandíbula um pouquinho, estira esse ligamento, compensa no ombro e assim vai. E aí, o que era para ser de uma alta performance, você pode causar uma lesão no joelho. E isso precisa ser melhor discutido. Isso é importante porque na performance, não só no vôlei, em qualquer coisa, vamos colocar, por exemplo, um atletismo em que 1 milésimo de segundo ali é crucial para uma vitória, para uma derrota, para uma medalha de ouro e para ficar em um quinto lugar e muda totalmente a vida de alguém. Uma dor que pode... Uma dor no dente que pode fazer com que a musculatura em volta já comece a ficar mais contraída, né? Não digo nem em relação a isso que você falou de deslocar uma articulação, mas às vezes só pelo nosso... a nossa reação em relação à dor de ficar mais contraído, né? Eu acho que todo mundo que no dia a dia, nem precisa ser atleta, a gente trabalha numa posição ruim, a gente fica com dor lombar, dor nas costas, dor na cervical, e é comum que a gente fique muito tempo assim, né? Então, jogando isso para performance, isso impacta muito, né? Porque se você tá com uma musculatura que tá um pouquinho mais contraída, já não performa tão bem, na hora de fazer um sprint, na hora de... E é tudo conectado, né? O trapézio que conecta com o dorsal, que conecta com musculatura pélvica, e uma coisa vai levando a outra, né? Não sei se você já teve algum caso que a dor impactou no movimento, por exemplo, das meninas, sei lá, uma dor de um lado impactou no movimento de a grande cortar, a grande maioria das meninas, e aí peço licença para falar de Fernanda Garay, essas meninas têm muita força, elas têm uma explosão muscular muito grande. E você, como educador físico, sabe que os músculos estabilizadores também têm grande influência para essa força. Então, quando o atleta de vôlei ele vai atacar, via de regra, ele cerra os dentes. E quando ele faz esse movimento, ele está recrutando todo esse grupamento muscular que está em extrema tensão e começa a causar dor no ombro. Então, falando da Fernanda em específico, ela foi até o consultório porque ela estava com dor no ombro. E não era uma questão de estar fazendo muita atividade na academia, nada disso. Estava forte, não tinha lesão, não tinha nada? Nada. Era porque ela estava apertando os dentes. Aí a gente tem placas estabilizadoras, protetores bucais, uma infinita gama de artifícios para poder melhorar em relação a isso. Porque elas vão continuar treinando. Não é uma opção. Né? Então, aí a gente precisa adequar a realidade desses atletas. E assim, além de Fernanda, tem a Carla que hoje está na China, que a Carla até deixou de jogar um tempo, tamanha era o desconforto dela no ombro. Ela perdeu muita força, também por uma questão de apertamento, né? Onde a gente tem uma fadiga muscular muito grande. Imagina, isso que a gente está falando de alta performance, imagina você que é um atleta amador, pratica sua atividade física e às vezes... pelo desconhecimento dessa parte da odontologia, se lesiona dia após dia e acha que tem que fazer um fortalecimento a mais, que tem que treinar na academia um pouco a mais, ou tem que ir para fisioterapia. E eu acho que a odontologia, assim, no meu convívio de esporte, de atleta, eu acho que é uma das profissões menos lembradas quando... a gente se depara com uma lesão, com uma dor crônica. Eu vou falar, assim, claro que a gente está falando dos atletas, mas eu vou falar de uma mãe que foi no consultório essa semana, porque ela estava com um zumbido no ouvido que, palavras dela, estou enlouquecendo. Tenho um filho de 4 anos que eu não aguento escutar ele chorar. Porque imagina, você 24 horas com um zumbido no ouvido. E as pessoas, às vezes, não conseguem fazer essa relação de apertamento e zumbido. Porque se a gente for pensar, Thales, sua mandíbula é um osso que está aqui. E quando a gente vai apertar, é esse movimento aqui que ela faz. Quando você aperta esse osso da mandíbula, ele vai pressionar o conduto auditivo. E aí você começa a ter torpor, zumbido, e acha que isso é um problema que você precisa ir no otorrino. Claro, não vamos tirar a parcela, né? Sim. É multidisciplinar. Claro. É por isso que é muito legal estar aqui, porque o ser humano ele é integral. Então, existe a odontologia, a educação física, a medicina, o psicólogo, tudo para o bem-estar do indivíduo como um ser integral que é. Então, que pena
que não éramos tão lembrados assim, Sim. porque, olha, que legal que você está fazendo, né? Sim, claro. É para as pessoas levarem, a saberem, a gente levar a informação para poder contribuir. Não só para o atleta, como para a mãe, como para o amador que está ali querendo manter a sua saúde, né? Aí, então, a mãe conseguiu resolver com relação a esse apertamento. Ela foi agora, Ela né? não teve que desfazer do filho, né? Ela falou, ó, tô com dor de dente, que não aguento mais ver meu filho chorar, o que eu faço? Se eu conserto meu dente ou será que eu... Gente, nossa senhora, ali mas é atenção, né? E Sim. se você me perguntar, qual o percentual de pessoas hoje que tem alguma disfunção temporomandibular? E é uma pesquisa que eu vou fazer outra confissão a vocês, além da minha não escovação. Provavelmente, quando eu passar dessa para melhor, eu espero que seja melhor, provavelmente eu não vou direto para o céu. Eu vou ali para o umbral dos dentistas. O purgatório dos dentistas ali. Peraí que vai ter que aprender umas coisas aqui primeiro. Porque isso eu estou dizendo de, sei lá, 17 anos atrás. Nós achávamos que a questão do bruxismo, do apertamento, tinha uma relação central com dentes. E não é verdade. Tem uma relação com o sistema nervoso central. O dente, ele sofre as consequências disso. E aí você me fala, por favor, caro amigo, qual pessoa hoje em dia não tem frustração, anseios, raivas, qualquer emoção perturbadora? E parcela dessa população vai descarregar isso na boca, apertando ou rangendo. Cabe ao dentista poder proteger esse sistema, que a gente chama de sistema, um nome bonito agora, estomatognático, que envolve dente, osso, articulação. Então, é todo um aparelho, sistema não, Roberto Bernardino, me desculpe, aparelho estomatognático. Aparelho, desculpe. Então, por isso, dessa multidisciplinaridade, onde a gente pode proteger dentes, musculatura e articulação com essas placas estabilizadoras. Legal. Você falou também sobre a infecção. Eu acho que tem diversas patologias aí em relação a má higiene ou em consequência de outras coisas que podem desencadear alguma infecção no dente. Ainda pegando esse assunto de atleta e de rendimento, você acredita que em função de uma infecção que às vezes não está diagnosticada, uma recuperação de uma lesão muscular, uma contratura leve, alguma coisa dessa maneira, ela vai demorar muito mais para acontecer? Não em tenho função, dúvida. como você disse, secreta mais cortisol e diversos outros inflamatórios, né? Componentes inflamatórios dentro do nosso corpo que acabam por aumentar a quantidade de dias no departamento médico, aumenta a quantidade de grana gasta, então Exatamente. você tem... Exatamente. Proteger a boca é uma maneira também de economizar com o desempenho e a preparação física. A saúde realmente começa pela boca em todos os aspectos, desde a nutrição, porque uma pessoa que está com uma inflamação, o que está inflamado está dolorido. Então, ela não se alimenta direito. Então, é toda uma cadeia que vai acontecendo para que a performance daquele atleta seja diminuída. E um apelo que todos nós precisamos fazer aos gestores é que os atletas, eles não são meras mercadorias. São seres humanos que precisam de cuidado. E que para que eles consigam entregar o melhor, eles também precisam ter o melhor. E ter uma equipe multidisciplinar deveria ser uma obrigação de todo o clube, de todas as pessoas envolvidas nos esportes de alta performance. E de quanto em quanto tempo, falando sobre atletas, de quanto em quanto tempo você acha que um atleta tem que visitar periodicamente para revisões e tudo mais o consultório dentista? A gente vai falar de atleta porque eles dependem do corpo para performar. Então, mesmo que o atleta ele não tenha nenhum problema de infecção, de apertamento, nada disso, a nutrição do atleta geralmente é muito ácida. Porque eles podem fazer uso de isotônico, a salada, o limãozinho ali na salada, que
pode perceber que a alimentação saudável, ela é ácida. E o ácido, ele pode degradar o esmalte dentário. Quando a gente perde parte desse esmalte, causa sensibilidade e uma série de fatores. Por este motivo, por ele precisar performar sempre, a visita de 3 a 4 vezes ao ano, ela é recomendada, mas isso é muito individualizado, isso vai depender do esporte que o atleta ele executa. Por exemplo, a gente estava falando sobre disfunção temporomandibular e a questão postural. E aí eu te pergunto, um atleta de ginástica, um atleta que faz levantamento de peso, onde a postura dele é essencial, ele talvez precise ir mais vezes, se ele tiver, às vezes, alguma disfunção, entende? Sim. Muito bom. E com relação às complicações que pode gerar, a gente já falou um pouquinho, a gente já fez uma introdução, mas quais são as principais causas que você vê? O que mais acontece no seu dia a dia que você recebe, tanto de atletas quanto de pessoas normais, o que cárie, infecção, sei lá, dente, vai ter que arrancar o dente, vai ter que botar um dente novo, quais são as principais complicações da falta de higiene, a falta de comparecimento regular, pelo menos uma vez no ano. Acho que para pessoas comuns, uma vez a cada 6 meses, uma vez no ano. Protocolarmente, uma vez a cada 6 meses, e eu brinco que eu quero muito que vá lá só para eu poder dar um oi, conferir se a higiene está ok. E que não tem nada demais. Sim, Justo. porque o grande vilão das patologias infecciosas na odontologia é a placa bacteriana. Por isso que a gente fala sobre fazer a visita a cada 6 meses. Porque a placa, que é uma agregação de bactérias, quando a gente acorda de manhã, que passa o dedo assim no dente, tem aquela matéria alba, aquela massinha, aquilo é placa bacteriana. Que com o passar do tempo, se a gente não tem uma escovação e passar o fio dental de forma eficiente, a nossa saliva, por ela ter sais minerais, ela vai endurecendo essa placa bacteriana, que é um conjunto de bactérias, e tudo começa ali. Primeiro com uma inflamação, e daí a gengiva começa a sangrar, e às vezes a gente tem o mau hábito de pensar assim, nossa, quando eu passo o fio dental, minha gengiva está sangrando. E para de passar. Aí está o problema. Li que bebê faz mal, parei de ler. Mais ou menos esse o pensamento. Ai, meu Deus, nossa, eu tenho que ir assim, Desculpa, Renato. Fica à vontade. Então, a nossa intenção das visitas a cada 6 meses é realmente atuar na prevenção. Prevenção é mais barato de todas as maneiras. Sempre. Biologicamente, o tecido agradece. Financeiramente, o bolso também agradece. Então, o que eu mais vejo, graças a Deus, no consultório, são coisas que são simples de serem resolvidas, porque são inflamações que estão ali na gengivite. A gengivite, ela está limitada à gengiva. Então, uma boa escovação e fio dental é suficiente. Agora, existem também infecções crônicas, muito silenciosas, que só na radiografia a gente vai perceber. Porque, às vezes, o atleta ou as pessoas não saibam, você pode ter que fazer uma endodontia, um tratamento de canal, sem ter nenhuma cárie na boca, caso você seja um apertador. Porque o nosso dente, ele recebe nutrição do nosso corpo, ele é um órgão vivo. E ali no ápice do dente, que ele está alojado dentro de uma cavidade óssea chamada alvéolo, no ápice dele está saindo feixe vasculo nervoso. E quando você aperta, você está pressionando aquele feixe. Agora imagina, aperta, seu dente fica sem oxigênio por um tempo, por várias vezes por anos. Chega uma hora que esse tecido não é mais nutrido e necrosa. Então, alguns atletas chegam no consultório e precisa fazer um tratamento de canal, tem uma infecção imensa que ele não sentia. Que às vezes nem foi por falta de escovação nem nada, né? Não, foi exatamente. Foi esse Por isso apertamento. que a visita, ela é muito importante, né? E o profissional também tem que ter a sensibilidade de, na hora de fazer as suas visitas preventivas, realmente fazer todo o protocolo necessário, com exame clínico bem conduzido, com exame complementar, como radiografias, às vezes tomografias,
como eu te disse, tem que ser protocolar, mas individualizado. Certo. E já entrando nessa parte de protocolos de escovação e tudo mais, o básico, eu acho, hein? Escovar 3 vezes no dia, escova de manhã. E eu vou fazer umas perguntas de leigo, assim, Não. porque eu vejo tanta gente falar coisas diferentes. Tem muita gente que acorda e já escova os dentes, depois come e sai. Aí eu fico pensando, pô, mas você escovou os dentes antes, tudo bem, você dormiu, placa bacteriana de manhã e tal, e aí você comeu e depois você foi. Não seria melhor você escovar de novo, ou você acordar, aí você comer, aí você já escova pra já ficar escovado e já sair legal, pra depois no almoço você escovar de novo? Então essa é a primeira pergunta. Tá. Responde ela, depois eu faço a próxima. Porque a cabeça de rolinho aqui não vai... Olha, eu trago verdades hoje e esteja preparado para Vamos ouvi-las. para as verdades. Porque quebrar paradigmas é importante quando a gente tem embasamento científico. Sempre. Vamos falar aqui no rol primeiro de atletas, né? A gente sempre aprendeu que acordou pela manhã, vai escovar os seus dentes. Acontece que tem muitas pessoas que têm, por exemplo, gastrite e que têm um retorno ácido estomacal durante a noite. Então, imagina que você vai acordar pela manhã com a sua boca ácida. E aí, você vai ao banheiro, pega a sua escova de dente dura, com uma pasta de carvão ativado, meu Deus, me até um infarto aqui, nossa senhora. E aí, pega uma escova dura, com uma pasta abrasiva, e a boca já estava ácida, e escova. Então, o seu esmalte... ele está sensibilizado ali e aí pode haver um desgaste maior. Então, para essas pessoas, o que é o ideal? Acorda de manhã, faz um bochecho com água, espera seus 15 minutinhos para depois escovar. E isso também vale para a hora do almoço. Porque, via de regra, a hora do almoço está ali ou uma água com gás, ou um suco de laranja, ou qualquer coisa assim, o tempero da salada. Então, almoça, espera um pouquinho, mas é um pouquinho, não o dia todo, para depois você praticar a sua higiene. Então, é importante, além dessas observações, a gente ter escova dental macia e de cabeça pequena para chegar em todas as faces do dente, além de uma pasta de dente que não seja abrasiva. A gente tem que pegar a pasta de dente e, quando a gente faz esse movimento, não sentir aqueles grânulos. Isso é muito importante. Então, sempre, idealmente, porque... como a gente estava dizendo, às vezes não tem cárie, mas pela dieta muito ácida, você não vai falar para o atleta, para de tomar seu isotônico, ou vai falar para meu pai adora tomar uma água com limão em jejum. Então... tem uma galera que segue esse... Não, então tá tudo certo. Ok, vai ficar bem hidratado. Tudo certo, mas antes de escovar o dente, então pelo menos bochecha só com água, espera ali uns 10 minutinhos para o pH bucal dar aquela... tá ali no pH neutro para não promover um desgaste do esmalte dentário. Respondi? Dou volta demais, né? A única coisa também que fiquei na dúvida acordo, posso fazer então esse bochecho, como depois escovo os dentes, depois de comer já na sequência, porque aí eu já fico com a manhã inteira ali, se eu não for comer mais nada, se eu vou comer depois do almoço, com o dente limpo, ou acordo, bochecho, faço um bochecho, escovo, e aí depois eu como e isso faz uma diferença? Não, é aquela história da matemática que a ordem dos fatores... não altera. Aí, mas a questão, igual eu estava comentando, é individual. Se você é uma pessoa que tem uma acidez estomacal, não vai direto pro banheiro escovar seus dentes. Aí você só dá aquela enxaguada, toma o seu café... e faz a sua higiene oral. Porque cada caso é um caso. Importante é que você faça a sua higienização para que você desorganize a placa bacteriana e assim evite problemas bucais causados por ela. Eu pergunto isso porque quando eu era mais novo, minha mãe sempre fazia escovar os dentes na hora que acordava. E para tomar café, eu sentia um gosto muito ruim, porque a pasta de dente, aquele gosto mais amargo e tal, e eu ia tomar, eu não quero tomar café, e ficava nisso. Então eu preferia comer primeiro e depois escovar os dentes. E é uma dúvida de leigo mesmo, mas só pra gente trazer novas verdades. A louca aqui, né, depois de aprender a escovar o dente, como que é a minha rotina? Acordo, escovo,
meus dentes, tomo meu café e escovo de novo. Pronto, fica protegida de todas as maneiras. Mas legal esse negócio, você falou da pasta de dente. Então, saber que se a pasta é boa é uma maneira pegar ela na uma mão maneira assim. bem simplista, Sim, tá? sim. Muito simplista, porque Mas assim, tem outras maneiras que a gente pode identificar uma pasta de dente que... o teor de abrasividade nas pastas de dente, ele é identificado pelo seu RA. Mas para poder a gente, de uma forma que fique acessível a todo mundo, nenhuma pasta que tem aquelas areinhas prestam. A abrasividade, quando fala assim para mim, pasta de carvão. Gente, vamos pegar o carvão para fazer churrasco, né? É excelente, respeito à indústria, tá tudo certo. Mas acontece que realmente elas clareiam. Pastas de carvão e pastas branqueadoras, elas não estão te enganando. Clareia. Eu lembro até que tem uns reality shows que o pessoal não dá pasta de dente, dá uns carvão, o pessoal fica esfregando na boca, né? Pega areia e passa no dente, que é a mesma coisa. Porque o clareamento, ele vai ser feito por abrasão. Vai desgastar. E quando a gente faz um clareamento no consultório, ele é supervisionado e ele acontece por perfusão. Então, é diferente, entendeu? Então, assim, ó... Clarear é diferente de limpar, né? Então, o clareamento é um assunto complexo, que não existe milagre na odontologia. E de verdade, acho que em nenhum lugar existe o desconhecimento de como o processo acontece. Então, pasta branqueadora, clareadora, não, gente, vamos no pão com manteiga ali, tradicionalzinho, que é melhor. Pasta de dente... Colgate maravilhosa, R$8, funciona bem. Sensodyne é excelente pasta de dente. Mas eu quero defender algo que a professora Ana Cecília Aranha fala, que assim como dermatologistas, eles prescrevem os cremes, o dentista também, para cada paciente, para cada realidade dele, também tem que prescrever as pastas dentais. Pacientes com sensibilidade, nitrato de potássio. Paciente que tem a inflamação gengival, tem outras pastas que resolvem melhor. Então, é uma indicação muito individualizada. 1 em cada 10 dentistas indicam. E fio dental, Bianca. Meu amor! Fio dental. Fio dental. Essa eu confesso a paixão da minha vida. Essa eu confesso que durante muito tempo eu não usei, fui displicente. Eu usava um dia sim, 4 dias não. Enfim, tive complicações, tive cárie, já tive bastante coisa. Mas eu acho que hoje eu uso todo momento, ainda mais depois de eu ter virado paciente seu também, uso mais ainda. Que bom. E o fio dental é algo que deve ser usado do mesmo jeito que a escovação? Manhã, tarde, noite... Ou porque você falou que o problema é a placa bacteriana. Então, se você desorganiza a placa, né? Isso. É uma maneira... O fio dental faz isso, né? É imprescindível. Bianca, você vai para uma ilha deserta. O que você vai levar? O fio dental. O fio dental. E se não tiver o fio dental? Porque a gente tem realidades no Brasil. O fio dental não é algo barato. Sim. Mas o que a gente faz até na instituição onde eu frequento é ensinar as crianças a pegar sacolinha de mercado, lava... corta, estica a sacolinha. O plástico. Gente, a gente está num país de muita desigualdade, né? Sim. E a gente tem fio dental custando R$30. Enfim, mas ele Sabor menta, sabor chocolate. Mas a ação dele é importante. Nunca uma escovação estará completa sem a ação do fio dental. E aí eu falo uma coisa que, pelo amor de Deus... Não digam que eu estou falando para passar o fio dental só uma vez no dia. Presta atenção no que eu estou dizendo. Uma escovação bem feita, com uma escova de qualidade, cerda macia, cabeça pequena em todas as faces dos dentes, superior, inferior, escovação de língua, passagem do fio dental. Se você fizer isso com maestria, uma vez no dia... As outras escovações, não que elas não precisam acontecer, elas precisam. Mas elas podem ser executadas de uma maneira mais rápida, porque está desorganizando a placa. Sim. Mas não dá para você fazer todas de maneira rápida e sem qualidade. Então, eu estou falando assim, a vida está muito corrida. Né? Então, escolha um momento onde você pode se dedicar a esse carinho. Nós sabemos que
A escovação da noite, ela se torna muito importante porque a gente saliva menos durante a noite. Então, vou falar uma palavra bonita agora. O clearance bucal, ele é diminuído. Então, se for para eleger, a parte da noite. Gente, já que é dia de confissão, vamos para mais uma. Eu chego destruída em casa. Não é a minha melhor escovação. A minha melhor escovação é a da manhã. Então, assim, eleja. Bom será se todas forem, tá? Por isso que eu falei, atenção no que eu tô dizendo. Mas se você tem uma excelente e as outras duas, você pelo menos desorganiza a placa. Nossa, o fio dental, ela não foi tão legal nessas outras duas. Idealmente, é bom que esteja em todas. Idealmente, sim. Não está, mas pelo menos aquela que você elegeu durante o dia como uma excelente escovação, suporta pelas 24 horas, entendeu? Entendi. E aquele papo da maçã? Que a maçã, você pode comer uma maçã que você tá com o dente escovado. Mas, na verdade, nossa, eu uso dessa estratégia muito com maçã e queijo, hein? Queijo também. Queijo também? Queijo também. Qualquer um? Nozes, tudo que possa... Você tá na correria, lembra que já escovou bem. No consultório, é muito corrido. Então, às vezes, na hora do almoço, eu peco com isso. E aí, saio mordendo a maçã ou o queijo. Porque são alimentos que ajudam, na hora que a gente tá mastigando, a desorganizar essa placa. Gente, mas não substitui. Não faça cortes. Não. Fazer o corte só disso. Maçã substitui a pasta de dente. De hoje em diante é só maçã. Fica uma fome do caramba depois. Mas hoje em dia, onde Instagram anda sendo fonte de estudo, isso é perigoso, hein? Sim. Não, mas aqui a gente faz uma coisa bem irresponsável. E quando a gente coloca todo o contexto, né, não, Renata? Todo o contexto aqui, tudo certinho. Sei disso. Do queijo eu não sabia, o queijo também, todos os materiais, legal. Também. E você tocou num ponto muito bacana, que eu já tinha até deixado a pergunta feita, que a gente já faz o gancho agora. Correria do dia a dia, cada um de nós, eu preparador físico, você dentista, eu acho que você trabalha com médicos, com advogados, enfim. Você que atende quase todos os tipos de profissões, tem uma profissão que se destaca mais, que tem uma pior higiene, que você vê assim, nossa, essa galera eu preciso atender mais, e que a gente poderia conversar aqui mesmo e falar assim, pessoal, principalmente vocês têm que dar uma atençãozinha maior, porque tem essa correria do nosso dia a dia, a gente tem que eleger um momento para cuidar da gente, da nossa saúde, que é fazer essa escovação boa, né? E as demais a gente vai... Desorganizando a placa. Vai desorganizando a placa, vai ali fazendo a contenção. Passa o dedo, que seja. Exato. Desorganize a placa. Porque acontece, às vezes a pessoa tá tão ligada no trabalho, esquece. Eu já tive dias que eu fiquei tão ligado no trabalho que eu esqueci de comer, montando treino, estudando, isso aqui. De repente eu tô hipoglicêmico, tô com dor de cabeça e falo, putz, esqueci de comer, deixa ali, começa a passar mal. Mas o escovar os dentes é uma coisa que não vai te dar uma dor de cabeça na hora. Você não vai ter algo agudo, né? Então, eu acho, até por experiência minha, que já várias vezes eu já fiquei sem escovar os dentes e passou, sabe? Deixei, escovei de manhã ou não escovei de manhã, fui fazer uma coisa, escovei só à noite no dia. Isso eu acho que acontece com muita gente. Sim. Né? É que a gente não sabe qual é a nossa flora bacteriana bucal. Porque existem pessoas que têm uma flora que tem mais facilidade a ter cárie e outras pessoas que têm mais facilidade a ter doença periodontal. Já viu aquelas pessoas que falam assim, nossa, do nada meu dente tá mole, né? A doença periodontal, eu acredito que ela seja um pouco mais perigosa porque muitas das vezes ela não dói. E quando tem cárie, aí ela dói. Mas quando você me pergunta sobre uma profissão em específico, e eu refletindo aqui, todas as profissões que demandam plantões, então assim, os intensivistas, os médicos intensivistas, e os plantonistas, eles não têm tempo nem para eles, né? Mas o que eu brigo com eles, assim, gente, se você não tem cuidado contigo, uma hora isso vai estourar. E como que você cuida do outro? Sim. Os grandes empreendedores também, que muitas das vezes deitam na minha cadeira com o telefone aqui, não tem tempo nem para estar ali no dentista. Mas é algo que, assim, a gente tenta, né? Incutir na consciência de que o autocuidado faz parte da saúde também. Então, se tem um recado para eu dar
para as pessoas da correria do dia a dia, eu entendo que é necessário. Eu entendo que os boletos não esperam que a gente compreenda o autocuidado, mas a conta chega. Sim. Então, não é possível que 10 minutos do seu dia... A gente não toma banho? Então, que escove o dente Escove no no banho. chuveiro. Sim. Né? Trace as suas estratégias. Então, assim, uma específica, não, porque pensando aqui, tem os intensivistas, tem os empresários, porque a gente pode dizer assim, quem tem uma qualidade de higiene oral melhor, né? Existe uma profissão? Não, porque eu tenho pessoas que trabalham com a limpeza de casa, as faxinas da vida, que têm uma saúde bucal muito melhor do que grandes empresários, entendeu? Então, é uma questão de consciência. Sim. Essa, inclusive, era a próxima pergunta. Se pessoas mais instruídas, academicamente, se elas têm melhor higiene do que pessoas... Porque você trabalha com dois públicos, né? Você tem... você trabalha com a parte também estética bucal, assim como você atende na UFO, né? Sim. Então, você lida com dois extremos. Sim, dois extremos. E eu queria saber se tem uma pessoa mais instruída com mais conhecimento, maior poder aquisitivo, se diferencia da pessoa com... O poder aquisitivo, eu não coloco ele como uma referência para o autocuidado, não. É muito mais da consciência de si. É o hábito mesmo da pessoa. Exatamente. E isso, a geração dos meus pais, por exemplo, como veio de uma realidade difícil, o que eles estavam preocupados é colocar comida na mesa e a gente estudar. Nunca me foi cobrado escovar os dentes antes de dormir. Mas a realidade hoje é diferente. Então, o acesso à informação, ele é muito mais fácil nos dias de hoje. Sim. E aí não importa, na verdade, a classe social. Porque eu não consigo separar a qualidade de higiene bucal nesse quesito, entendeu? É muito da consciência da pessoa. E aí vai do profissional, ele atuar nessa conscientização. Mas a gente não pode obrigar ninguém a fazer nada. Sim. Então, que nós, profissionais, também podemos ter um comprometimento sobre o ser humano que está ali à nossa frente, e não só com um dente. Quando você tem um tempo para explicar, lembra do multiplicador do conhecimento? Sim. Quando você consegue fazer o paciente entender que é sobre ele e a saúde integral dele, aí ele se adequa, aí ele vai se cuidar. Porque é muito frustrante para mim ou para qualquer outro profissional, você, depois de 6 meses, o paciente voltar pior. Você não tocou ele. Né? E a gente sente que não fez um bom trabalho, né? Porque... Então, assim, é claro que a gente não pode ser responsável pelas decisões que são tomadas depois que a pessoa sai do seu estúdio, ou depois que sai do meu consultório. Mas, pelo menos, ter a consciência tranquila da entrega do melhor, a gente precisa ter. E aí, indifere se eu estou atendendo lá na faculdade ou se eu estou atendendo no meu consultório. A entrega... Gente, isso eu falo com o coração tranquilo, a entrega é a mesma. A ideia de estar fazendo esse podcast hoje, de trazer, é justamente por isso. Você passa a informação de maneira muito clara e de forma muito compreensível. Legal, então, a ideia é justamente isso, fazer com que essa informação chegue para mais pessoas, porque não é uma questão de mais rico ou mais pobre. Sim, de jeito nenhum. É uma questão de hábito e que a pessoa pode melhorar muito a saúde dela. Muito. E, às vezes... pode estar sendo acometida por alguma coisa em relação a essa parte dentária que nem ela sabia, mas que às vezes com uma informação nova, uma informação como a gente está passando agora, talvez ela pode mudar a vida dela de alguma maneira a partir de agora, né? Ouvindo isso. E uma outra dúvida que eu esqueci, com relação a gente falou do fio dental, só terminando esse gancho, fio dental antes ou depois da escovação? Boa. Antes. Vamos pensar. A cerda da escova, ela não consegue entrar na face proximal, na face onde os dentes se encontram, por mais fina que ela seja. Então, se você escova antes e depois passa o fio dental,
E o movimento do fio dental, ele é específico. Você entra, abraça o dente, volta e abraça o dente de trás. Nesse movimento, a placa, a sujeira que está entre os dentes vai para a face livre, onde a escova passa. Então, a gente passa o fio primeiro para depois escovar. E, gente, passar fio dental não é estilingar a gengiva. Não é tec, tec, tec. Não é assim. É com delicadeza. Mais uma vez, é um carinho que a gente precisa fazer com a gente mesmo. Então, fio dental antes. Boa, boa, boa. Inclusive, perdi a aposta com a minha noiva, que a gente estava discutindo isso esses dias e ela falou, é antes. Eu falei, não, acho que pode ser depois, Carla. E tal. Carla, parabéns. Você está certa como sempre. Boa! Não, Renato, você está certa Boa. como você... Sábio. Tá certa, como toda esposa sempre está. É então, isso, maravilhoso. Tá. E vamos lá. Falamos aí sobre a parte esportiva, falamos sobre essa realidade. Agora é a hora que eu quero entrar na parte de formação e na parte mais crítica em relação à profissão. Eu falo muito sobre a educação física, o quanto eu estou desanimado hoje em dia em relação à formação de novos professores, com a quantidade de faculdades EAD, ensinando anatomia por slide. Nossa, sabe, é tanto absurdo que eu vejo hoje na parte de educação física, tanto curso 1.0, 1.2, 1.3, que acaba tornando aquela pessoa que faz o curso um refém, e a pessoa esquece daquilo que ela aprendeu na faculdade, e aí eu não sei se a faculdade está ensinando bem, porque ela sai da faculdade meio insegura e já vai atrás de outros cursos, e é tanta informação. Enfim, eu sou realmente bem desanimado em relação à educação física no Brasil. Primeiro, já partindo do pressuposto que o governo já não cobra mais que tem educação física nas escolas, Nossa, né? Gente, é opcional. Isso é deplorável. É deplorável, é deprimente. Não é à toa que tá cada vez pior os nossos índices de atletas. A gente descobre cada vez menos bons atletas. Enfim, então... Não, Thales, são e mais, assim, eu te pergunto, e me desculpa te interromper, mas assim, educação física na escola te ensina tanta coisa, como perder, como ganhar, como trabalhar em equipe. É claro que ali a gente também descobre grandes atletas, mas a gente também forma seres humanos. Sim. É uma pena. Infelizmente, a situação é essa e vamos ver quando que a gente vai conseguir mudar isso. Eu acho que conversando igual nós estamos aqui, fazendo isso, acho que é uma maneira. Já que eu não quero ser presidente do Brasil, não tenho essa intenção, não estou disposto, né, a pagar o preço necessário, mas eu acho que, como a gente estava conversando esses dias, a gente não precisa mudar o mundo, mas se a gente conseguir mudar o nosso mundo e mudar o mundo de 2, 3 pessoas ao nosso redor, é aquela corrente do bem. Essas pessoas seguem o que a gente está falando e a gente vai tentando mudar o resto. É o que você está fazendo aqui, É isso aí. Legal. Muito legal. Então, eu queria saber o que você acha dessa parte. Por quê? Assim como na educação física tem tanta prostituição em relação a esses cursos e tudo mais, como eu fiz a piada no início do programa, na chamada do programa, hoje em dia é raro você falar, se você encontrar um dentista que trabalha com dente. Hoje o dentista tá fazendo harmonização facial, tá aplicando botox, mexendo em orelha, e, sabe? Renato, vou ter que concordar com ele. É assim, ó. Eu sou uma entusiasta, né? Eu entendo o seu desânimo. Algumas coisas me chateiam. E a pergunta que eu queria que quem ingressa na odontologia, a pergunta a se fazer é: o que te move? Por quê? Porque se você quer dinheiro, e infelizmente a harmonização tem nessas pessoas o grande motivador, o dinheiro, mas o processo, ele passa por várias camadas, onde que se o aluno não passar pela odontologia, pelo ser integral, ele não vai conseguir ser um bom harmonizador. Porque, infelizmente, existem pessoas que não sabem anestesiar.
que numa emergência de final de semana não sabe fazer uma abertura coronária para poder ajudar aquela pessoa que está precisando. E a formação da odontologia é serviço, servir. Eu não tenho nada contra a harmonização facial, contra a demonização eu tenho. Sim. Porque eu trabalho com um grande profissional, muito estudioso, que aplica a harmonização da forma que ela precisa ser aplicada. A gente precisa ter o conhecimento e aplicar a nossa autoridade para aquele paciente que chega e quer, mas querer não é poder. Então assim, Bianca, você faz tudo que seu paciente quer? Não, não faço, porque eu prefiro dormir. Consciência tranquila, faça o correto, seja ético. E a ética falta muito. Então, assim, quando a gente fala de faculdades, de formação, temos excelentes faculdades no Brasil. A UFO é uma referência. Faculdade é um lugar onde facilita as coisas para o aluno, mas o aluno tem que querer. Não, a gente não vai sair pronto. Não. Mas durante a faculdade a gente tem que ir buscar as coisas. Tem. A gente precisa querer. Então, assim, tem gente que já entra para fazer a harmonização. Então, seja o melhor harmonizador que possa existir naquela turma. Mas o que te move? Porque senão você vai ser um pobre dentista rico. Sabe por quê? Dinheiro é muito bom. Não sejamos hipócritas. Sim. Só que todo dia você acorda disposto a trabalhar? Eu não. Não. Só que quando você faz algo que te motiva, que você gosta... Eu adoro cimentar meus 20 laminados cerâmicos. Eu adoro. Só que se o paciente olhar no espelho e os olhos dele não sorrir, aquela grana não valeu a pena. É só dinheiro. Entendeu? Então, é muito sobre isso. Não só na odontologia, em todas as profissões. Então, eu fico chateada conosco, docentes, que vão ali só preencher hora-aula, sem uma entrega para poder motivar aquele que está te escutando. E também me chateio com aquele aluno que está ali voando. Aproveita o tempo, né? Aproveita o tempo. Nos últimos tempos, eu não sei como tá em relação à odontologia. Não sei se... Eu mencionei de ter... abriram faculdades demais de educação física, inclusive até EAD. A gente vê isso muito na medicina, o tanto de faculdade que está abrindo de maneira desenfreada. E eu acho que isso aí vai ser uma bolha, se já não está sendo uma bolha em relação à medicina. E que eu acho que é muito mais perigoso, porque, por exemplo, eu falo da parte de educação física. Se você erra um exercício, você... no máximo, a pessoa pode machucar ali alguma coisa. Agora, se um médico erra alguma coisa, vida, pode ser né? uma vida... Né? Então, estão formando muitas pessoas. Não é que eu não quero... Inclusive, eu já discuti com muitos amigos meus. Não é que eu não quero que mais pessoas sejam médicas, mas é porque a gente não pode ter mais médicos sem ter qualidade nesses médicos. Não adianta a gente simplesmente formar. E aí... Que aí encaixa na pergunta que eu vou te fazer. Porque ter o profissional para fazer determinado procedimento, para atender uma urgência e tudo mais... com qualidade é uma coisa. Aquele que não tem noção, não fez um bom estágio, não teve um bom internato, não vai saber manejar isso. Então, acaba saindo justamente não atendendo nessa parte das urgências, que eu acho que é o mais necessário para o nosso país, e acaba indo para a parte de estética, porque aí faz um curso, vai melhorando, não que sejam ruins nessa parte, mas vai formar uma bolha em estética mais para frente. E aí, isso aí vai explodir. E aí, a parte da estética, quando a gente fala da medicina, é a dermatologia. Sim. Né? E quando a gente joga isso para odonto, e hoje eu vejo biomédicos fazendo, enfermeiros... eu, se não me engano, eu acho que eu vi esses dias fisioterapeuta também, que estava apto. Pode fazer. Não sei se regularizou isso, mas pode fazer a harmonização também, né? Fisioterapeuta, biomédico, enfermeiro. Então, assim, quem estudou medicina tem, por já serem 6 anos, mais os 2, 3 ali de dermatologia, né? Sabe trabalhar e sabe resolver as complicações. Para mim, isso é o principal. Sim. O dentista que faz a harmonização, vamos falar só da parte de odontologia, agora eu excluo o resto. Tá. Ele consegue resolver
todas as complicações que podem acontecer, assim, em relação Renato, quantos seguidores eu Agora tenho? fiz uma pergunta capciosa, né, cara? Porque às vezes eu vou perder Vai diminuir todos agora. tudo. Ai, vamos lá. Primeiro, que eu vou falar de um assunto do qual eu não sou especialista, mas eu sou dentista. Sim. E a formação básica, todos temos a mesma. Você tocou num ponto que é crucial. Não faça nada que você não consiga resolver depois. Eu não estudei orelha. Eu não sei mexer numa orelha que, se necrosar, eu não vou conseguir resolver. A lipo de papada, gente, caros amigos harmonizadores, eu não estou falando da sua competência, porque você pode ser muito maravilhoso, você pode ter estudado, mas infelizmente não é a realidade da maioria. Quando, às vezes, tudo bem fazer uma lipo de papada num ambiente seguro. No centro cirúrgico. Porque e se der uma intercorrência? Sim. E se você tem uma variação anatômica? Cara harmonizador, você tem ultrassom no seu consultório? Né? Antes de fazer qualquer procedimento? Porque eu atesto uma pessoa do meu convívio chamado Dr. Marcos Castro. Ali eu sei que a pessoa... E ele não se aventura, por mais que ele saiba. Então, assim... ter responsabilidade com o próximo e não com a carteira dele. Sim. Isso que é o importante. Porque, às vezes, as pessoas que, às vezes, procuram a harmonização, muitas das vezes chegam com um celular, com um filtro. Quero ficar assim. E quero ficar assim. Vamos fazer uma terapia antes? Sabe, assim, vamos... Só pra ter certeza. Que eu vou perder, gente. Mas assim, é sobre... Não tem ensaio. Sim, o que eu pratico. Porque o que eu perco de dinheiro, como reabilitadora oral que sou, e faço muito laminado, lentes de contato, eu mais falo não do que sim para o paciente. Porque tem coisas que não tem a necessidade. A gente é queimar cartucho. Tudo bem. A gente não precisa envelhecer se acabando. Quer fazer um botox? O Marcos faz muita coisa. Pacientes que tiveram câncer, que são mutilados. Cara, a harmonização é fantástica. Uhum. Fantástica. Então, saiba aonde se meter. Sim. Porque se você não conseguir resolver, não é vergonha nenhuma falar assim, nossa, Thalisson, isso eu não sei fazer, mas eu vou te encaminhar para um profissional super bom, que ali você vai estar bem assistido. Então, a humildade, ela precisa fazer parte do nosso dia a dia para a gente não prejudicar o outro, entende? Sim. Então, a harmonização é muito legal, ela tem a sua aplicação, mas a responsabilidade anda faltando. Justo. E essa pergunta eu fiz antes de vocês pensarem num processo aqui pra gente, alguma coisa, tá? Pelo amor de Deus, não! A pergunta foi feita justamente porque, como eu conheço tenho muitos amigos médicos e conheço a realidade de todos, conheço o otorrino, bucomaxilo, enfim. E vejo que muita gente recebe o erro. E aí eu não tô falando só de dentista, tô falando que enfermeiro aplicou, sim. Biomédico, enfim. E também não estou falando para que isso seja cancelado, para que não se permitam mais que quem é da odontologia e das outras áreas possam continuar exercendo a profissão que estão. A minha única preocupação é essa em relação à contenção dos danos, em relação como é que eu falei? As complicações que podem acontecer em relação a um procedimento. Porque várias vezes acontece de um profissional não saber tratar, ele vai ter que mandar para outro profissional. Ok, se você sabe para quem você vai mandar, se você já tem uma pessoa que é o seu backup ali, fala, olha, eu faço isso aqui, mas se complicar dessa maneira, eu vou te mandar para esse profissional. Beleza, a pessoa vai lá, vai sabendo que já é dessa maneira, mas eu não sei se isso acontece, né? Se a divulgação é essa, né? Por exemplo, a pessoa vai, eu quero, como você falou, eu quero ficar dessa maneira.
E aí, às vezes, vai chegar num profissional igual você, ou como o Marcos que trabalha com você, e fala assim, olha, isso aqui eu acho que não é necessário para você. Pode ter uma complicação que, às vezes, a gente não gostaria que tivesse. Que acontecesse. Né? E como hoje em dia tem muito profissional, é aí que eu falo dessa bolha de qualidade, as pessoas, elas vão em um profissional que fala não para elas, o que elas fazem? Elas li que bebê faz mal, eu paro de ler, então eu vou parar de ir nesse profissional. E a pessoa vai atrás de alguém até achar encontrar o que fala alguém assim. que vai falar sim. Porque vai achar. E aí, vai achar. Infelizmente, vai achar. Infelizmente vai achar. Vai achar alguém que vai fazer a soroterapia, vai achar alguém que vai fazer o enema de café, sei lá o quê. Vai achar. Seus posts, eu adoro você. Eu fico esperando. Então, as pessoas elas vão encontrar. Né? Quando a pessoa tá com a grana, ela quer gastar com aquilo. Mesmo que ela coloque na cabeça, e eu acho que vem muito dessa parte de terapia que você falou, ela tá com aquilo na cabeça, ela quer fazer, e mesmo que 3 falem pra ela, olha, é perigoso, eu acho que você não deveria fazer isso, porque ainda está ok, se ficar de volta mais a gente pode fazer, mas ela vai atrás, alguém vai fazer, e aí é essa hora, normalmente esse alguém que aceita fazer tudo e fazer qualquer coisa, normalmente é que dá um BO, problema, e aí vai ter que ir pra outro corrigir, a pessoa vai ter que... E aí, sabe, Thaleson, eu também, falando sobre quem procura esse tipo de tratamento. Porque, olhando o lado nosso, de profissional, que se dedica, porque as pessoas às vezes acham que a gente vai para casa e vai descansar. E muitas vezes vai de frente ao computador estudar um pouco mais, para a entrega sempre ser melhor. E valorizar isso é importante, porque se você for no consultório em busca de preço, meu amigo, nem vá. Agora, você quer algo valoroso? Entregamos. Então, é claro que cada um dentro da realidade, o profissional também sendo justo na cobrança dos seus honorários, mas não adianta querer leiloar, porque às vezes chega gente que pode chegar lá no seu estúdio e falar assim, mas o fulano de tal faz tanto. Meu amigo, fulano de tal é o fulano de tal, se a realidade dele é essa, tá tudo certo. Mas é muito ruim, a gente se sente extremamente desvalorizado quando vem sobre essa questão de preço. É igual, certa vez chegaram no consultório, porque cobro consulta. Sim. Pela entrega que a gente quer fazer, e eu acredito que façamos. E aí o paciente brigando com as meninas na recepção. Que absurdo é esse de cobrar consulta se é só uma olhadinha. E aí, para você que está se formando agora, para você se valorizar, desde que tenha conhecimento e preparação para isso. Não vai me passar vergonha também, cobrando uma coisa que não vai entregar. E aí, eu tava de bom humor nesse dia. Eu falei assim, não, é só uma olhadinha? Claro! Deixa eu ver. Pronto. Dá a olhadinha. É igual você, é só um treininho. Sim. Não, gente, a gente também precisa se valorizar para que a pessoa que nos procurem saiba que ali ele vai ter a resposta que ele precisa. Às vezes não coincide com o que ele quer, mas o que é certo. Sim, eu trabalho só com atendimento individualizado, né? Então, várias vezes as pessoas me mandam mensagem e tal, posso fazer um treino experimental com você? Eu falo, como é que é um treino experimental? Eu não sei, eu não te conheço, eu não sei quanto você faz de força, não conheço suas características. Não consigo fazer um treino experimental, eu posso fazer uma avaliação, que é uma consulta. Sim, é uma consulta. Você vai me pagar para que eu avalie você. Se você não continuar comigo, eu vou te passar os dados, eu vou te passar para você, para qualquer outro profissional que você pode escolher futuramente. Você vai saber o quanto você consegue agachar, qual que é o seu RM, você vai saber como que tá seu nível de coordenação, como Legal. é que tá a distância, a altura e distância de salto. Enfim, tem vários exercícios que eu tenho como base da avaliação para que possa orientar, tanto para que eu prescreva o treino, como para outro profissional que queira que essa pessoa escolha para trabalhar com ela. E muita gente, quando vem conversar com um profissional de educação física, um personal trainer, a pessoa pergunta quanto tá a sua hora, né? E eu vejo que isso, que não é você não faz isso, porque é o seu atendimento, e o seu atendimento, ele não vai 1 hora, ele vai o tempo que for necessário para ser atendido. O que for necessário. Né? E normalmente um treino, quando a gente fala de personal treino, um treino dura em torno de 40 a 60 minutos. Entendi. Né? Então,
Mais do que isso, casos específicos. Mas um treino de 60 minutos já é um treino ótimo para a pessoa fazer todo o trabalho que ela precisa em relação à atividade física no dia. Só que eu costumo falar para todo mundo que está formando, que conversa comigo em relação a isso, é que a gente não deve vender a hora que a gente está presente com essa pessoa. Porque a gente não prescreve só um treino. Você vai treinar comigo, eu não vou te dar o treino segunda, quarta e sexta, eu não quero saber de você na terça, na quinta, no sábado e no domingo. Porque para poder fazer você evoluir, eu preciso saber tudo que está acontecendo com você em todos os dias. Durante a semana. Então, não é apenas aquelas 3 horas que você vai estar comigo numa segunda, quarta e sexta. Entendi. É tudo que eu estudei, de você, e é tudo que eu vou elaborar na prescrição de um treinamento para te atender 3 vezes na semana, orientada pelo exercício que você está fazendo, mas que eu vou saber o que você vai fazer o resto da semana, porque eu preciso estar ligado em tudo que está acontecendo. A gente tem que ver de maneira holística, como a gente estava falando desde o início. Sim. Se a gente simplesmente atender uma pessoa pela hora que ela vem e fica com a gente ali, segunda, quarta e sexta, das 10 às 11, e depois eu não quero saber de mais nada, não quero saber se você está mais estressada num dia, se você está passando por, se às vezes, o ciclo menstrual em cada fase que você está, ou você, sei lá, tá com um filho doente, um parente doente, alguma coisa, tudo isso influencia. Né? Então, é o encontro, é toda a organização que a gente faz da periodização de um treinamento. Não é só aquela hora que a gente está junto com o nosso cliente que faz o preço. Ah, tá cobrando muito, muito caro a sua hora-aula. É porque não é a hora-aula. Não é sobre isso, né? Não é a hora-aula que eu tô cobrando caro. É o valor para organizar o seu treino para você vir 3 vezes na semana treinar comigo e chegar nesse resultado. Porque eu vou estar observando não só as 3 vezes que você vem comigo, vou estar observando o resto da semana inteira. É uma história, é uma construção que... Você me perguntou quando que eu me formei. Quando? Né? Desde quando você entrou, primeiro dia da sua sala de aula e o quanto isso faz diferença hoje para você fazer a sua entrega. É sobre o valor das coisas, né? Sim. Então... E você acha que a faculdade, assim, a gente encerrando aqui já quase, a faculdade te preparou para atender? Já a gente falou bastante dessa parte de curso e antes um pouquinho. A faculdade te preparou para sair da faculdade e atender já as urgências, como você falou? Ou você buscou um pouco mais de experiência para falar assim, agora... A gente sempre está em constante estudo, a gente não para de estudar, pelo menos é o que todo mundo deveria fazer, né? Mas assim... Eu falo porque, por mim, quando eu saí da Faculdade de Educação Física da UFO, eu agradeço muito aos meus professores, eu já entrevistei eles aqui, eu estava extremamente preparado e crítico em relação ao treinamento esportivo, porque foi o que eu mais busquei. Licenciatura, 0, você não fala comigo, realmente, eu gosto demais de escola, cara, fiz os estágios, eu acho legal demais, mas não é a minha área, fica lá e tal, toda essa parte de pedagogia, estudos mais educacionais, eu realmente não tenho e não fui atrás. Agora, treinamento esportivo eu fui desde sempre, eu queria aquilo desde o início, e quando eu saí, eu estava pronto, eu fui atrás de mais cursos que eu julgava serem bons, inclusive saí de vários, não foi de um só nem 2, eu saí de vários no início, de eu perceber que o conteúdo programático não era aquilo que seria entregado, que não tinha qualidade naquele curso. Então assim, a UFO me deu um senso crítico muito bom e me deixou muito bem preparado para atuar. E eu fui desenvolvendo isso ao longo das pessoas e dos outros cursos, dos outros trabalhos que eu fui tendo ao longo do tempo para estar onde eu estou hoje. Treinando um atleta paralímpico como o Gustavo Carneiro e vários outros atletas amadores que têm tido resultados muito bons. Então, eu queria saber como é que é em relação à UFO, né? Na verdade, foi onde você formou a nossa universidade mãe, se ela te preparou bem. Eu tenho muita gratidão pela universidade, pela faculdade de odontologia. A gente tem, sim, uma faculdade muito bem equipada. Só que isso tudo que você está dizendo, olha só como você me disse que construiu a sua carreira, porque você já tinha o seu propósito, né? Eu acho que o grande desafio da pessoa que está ingressando na odontologia é ela realmente conseguir se encontrar o quanto antes. Porque quando ela se encontra ali na faculdade, ela vai ter condições de explorar
tudo. Eu tive a benesse de quando eu passei para odontologia, eu também passei no curso técnico de prótese. Então, como essas duas foram em paralelo, eu buscava absolutamente tudo relacionado a isso, né? Então, a clínica, a gente tem atendimento, não falta paciente. Sistema Único de Saúde não falta paciente. Sim. Às vezes falta vontade nossa em querer praticar isso. Então, a quem está na faculdade, a gente às vezes quer ir para casa, quer ir para o barzinho tomar uma cerveja, alguma coisa assim, mas aquele momento que está falando da UFO, dentro de uma instituição de excelência, que tem uma pós-graduação nota 6 pela CAPES, poxa, não é qualquer faculdade. Exato. Só que ela é uma estrutura física. É você que tem que ir atrás. Então, te preparar para atendimento, prepara. Só que se você ficar ali no arroz com feijão, vou fazer ali as minhas horas de clínica, cara, aí você vai sair faltando. Não importa onde você vá, você importa. nunca vai ser um bom profissional. Então, assim, né? busque um projeto de extensão. Não tem paciente ali, vai acompanhar os seus colegas. Eu fiquei como monitora de prótese a minha faculdade inteira e trabalhei de graça, depois de formada, mais uns bons anos. Por quê? Porque quando a gente fala de segurança no atendimento, nisso ninguém vai sair seguro. Porque a gente está acostumada, fez um procedimento, você tinha um professor para validar. E quando você se forma, você não tem. Então, quanto mais se pratica dentro da faculdade, isso, quando você sai, fica um pouquinho mais tranquilo. Agora, coisa que eu não tive e que hoje eu sei que a faculdade já mudou isso, é a questão de gestão. Não somos bons gestores. Sim. Né? Isso E eu sofro com isso muito no consultório. Sim. E aí eu falo assim, gente, me deixa sentar e atender, não me deixa cuidar de dinheiro. Mas isso é muito importante, porque formar uma equipe para que você tenha o sucesso na profissão também é, porque Claro. Nós somos só um, né? Então, assim, a faculdade, tecnicamente, te prepara muito bem. Desde que você faça a sua parte. Exatamente. Já não posso falar das outras, né? Porque você estava falando do EAD. Como que a gente tem um EAD na odontologia? Se for falar da parte de psicologia, alguma coisa que tem de humanas da odontologia, eu nem falo nada. Como que você é anestesia EAD? Sim. Enfim. Não dá. Isso aí não me entra na cabeça. Alguém vai ter que me provar por que isso uma educação física EAD inteira, completa EAD, pode funcionar. Eu não consigo ver, mas e sempre vou falar que vai ser um tiro no pé pra gente. Mas tá regulado e oremos para que isso dê certo, embora não acredite. Mas eu acho que em relação a essa parte de saúde, existem várias faculdades e a gente tem que escolher boas faculdades. E é aquele negócio, é o certo, o aluno é que faz a faculdade, então, seja a federal ou seja uma faculdade particular, a gente, tanto você quanto eu, a gente conhece muita gente que formou em faculdades particulares e que são excelentes, inclusive melhores do que muita gente que formou com a gente em Universidade Federal. Verdade, né? Verdade. Então, o principal é a busca que a gente tem que ter e o propósito, como você falou, para seguir no caminho que a gente está, né? Então, é isso que vai fazer um bom profissional lá na frente. E aproveitando até o gancho que você falou em relação à gestão, tem um episódio, eu confesso que eu não lembro, acho que é o episódio 5 nosso aqui, com a Lívia e com a Gabi, que são legal. Economistas, inclusive elas têm uma empresa chamada Economia com Objetivo, que cuidam, inclusive, da minha saúde financeira. Que legal. Que legal. Indico para você, indico para todos vocês obrigada. que estão assistindo aqui esse episódio com elas, que elas falam justamente dessa parte dos profissionais da saúde, que nós não temos nenhuma matéria de nada na nossa faculdade nos ensinando a gerir. A gente tem toda essa parte técnica. E isso eu acho que a gente tem que buscar quando a gente forma. Conhecimentos de gestão, porque conforme a gente vai fazendo um bom trabalho, mais pessoas vão nos procurando. E aí nós vamos formando uma equipe, e nós temos que administrar uma equipe. E conforme nós vamos crescendo, a gente acaba tendo que ficar um pouco mais longe do operacional, embora a gente ame estar ali atuando. Mas, como a gente falou, se a gente quiser propagar aquilo que a gente está fazendo e fazer com que mais pessoas sejam impactadas, se nós tivermos uma equipe em que a gente monitore, que a gente coordene, que a gente treine,
a gente vai conseguir impactar muito mais pessoas e continuamos ainda conseguindo atender aqueles que a gente quer. Né? Sem dúvida. Legal. Boa dica. É isso aí. Pessoal, todos vocês estão assistindo, muito obrigado pela audiência. Eu vou pedir para vocês que nos apoiem, curtam os nossos vídeos, curtam no Spotify, curtam no YouTube, na Amazon, em todos os locais que nós temos divulgados o podcast. Compartilhem, acessem o nosso Instagram também, @3de12podcast. Curtam, comentem, compartilhem, isso ajuda muito com o trabalho que eu faço aqui com o pessoal. E divulga isso. Quanto mais divulgação nós tivermos do nosso trabalho, mais impacto nós teremos na vida das outras pessoas. E também outros apoiadores, outras empresas que possam querer anunciar e apoiar o projeto aqui, são mais que bem-vindos. Podem mandar uma mensagem, um direct, seja no meu Instagram, no TG_Fagundes21, ou no Instagram do 3de12 Podcast. Estou aberto à conversa com todos. E aqueles que puderem nos ajudar dessa maneira gratuita, né? Curtindo, compartilhando, comentando, isso aí já faz com que o hype do podcast aumente e seja entregue para muito mais pessoas, porque o algoritmo entende que mais pessoas precisam ver, porque tem muita gente interagindo e curtindo, né? Então, eu agradeço demais a todos vocês que estão assistindo e principalmente a você, Bianca. Muito obrigado por comparecer aqui e esclarecer tanta coisa e trazer tanta informação legal a respeito da odontologia. Parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado pelo atendimento que você já faz comigo e eu tenho certeza que esse episódio vai impactar e trazer muita luz para muita gente aí que vai assistir no futuro. Tomara que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e que a gente realmente possa trabalhar servindo, porque esse é o propósito maior, fazer diferença na vida das pessoas, oferecendo o que de melhor a nossa profissão nos dá e retribuindo toda essa graça, fazendo o melhor àqueles que nos procuram. Muito obrigada a vocês, muito obrigada, Renato, e até a próxima, se Deus quiser. E terá. Muito obrigado. Valeu, galera. Até mais. Até o próximo episódio. Falou!